uma coisa estrondosa, alguma coisa muito grande, algo que vai abalar as nossas estruturas, algo que nós nunca ouvimos antes, querido. Nós estamos totalmente enganados. Todas as vezes que você vier nessa igreja, seja na terça-feira, seja no sábado, seja no domingo, você vai ouvir a mesma coisa, sempre. A palavra de Deus. Sempre, sempre. Não tem novidade aqui nesse culto. Não tem invenção, não tem invencionice, não tem novidade. Nós procuramos fazer aqui na igreja como Pedro fez nas suas cartas. Pedro escreveu as 2 cartas, ele falou assim: olha, estou escrevendo de novo para vocês se lembrarem de tudo aquilo que vocês já sabem. Queridos, nós estamos aqui nessa noite para Deus, através do seu Espírito Santo, nos lembrar de tudo aquilo que nós já lemos na palavra de Deus. Porque tudo que eu vou falar aqui, não tem nada que você não tenha lido na palavra de Deus. Não tem nenhuma revelação estrondosa, nenhuma revelação estupenda, não tem nenhum mistério do céu que você vai sair daqui dessa noite, não. Você vai ouvir só a palavra. E eu espero sinceramente que só essa palavra faça um estardalhaço na sua vida, como ela fez na minha, essas semanas que eu tenho vindo lendo esse livro, estudando a palavra de Deus sobre esse assunto. Mas vamos lá, o que é federal? O que é o marido federal? Você já parou para pensar? Quando você viu o título lá, o marido federal, você pensou alguma coisa a respeito disso? De repente, assim, o que será federal? Será que é um cabra bom demais, né? O cara é federal. Você pensou assim? É um marido federal, um marido bom, né? Olha só, o que acontece conosco? A palavra federal está sendo distorcida ao longo dos anos. E no nosso imaginário, na nossa mente, o federal está muito ligado a coisas grandiosas e normalmente ligadas ao governo, né, ligadas a poder. E quando a gente escuta a palavra, a frase, né, o marido federal, a expressão marido federal, de repente você pensou que era um marido com poder, é um marido tal, é o cara, né, e tal. Mas vamos entender um pouquinho o que é federal. É estranho para nós falar federal, porque a gente liga, né? Por exemplo, por que o nome da Caixa Econômica é Caixa Econômica Federal? Você sabe? É porque ninguém depositaria dinheiro na Caixa Econômica do Zé da Esquina. O nome federal é para dar importância para aquela instituição. O Banco do Brasil se chama Banco do Brasil para dar importância para a instituição financeira. E nós somos levados a pensar que federal é esse negócio, essa coisa de importância. Mas o que nós precisamos entender é que a palavra federal, originalmente, ela tem a ver com pacto. Federal tem a ver com pacto. E para nós entendermos federal, nós precisamos entender pacto. Por que o marido federal? Porque é o marido que representa o pacto. Você é o marido federal, querendo ou não querendo, desculpa te dizer, você vai sair daqui muito chateado comigo essa noite, e eu já estou chateado comigo, tem uma semana, eu estou com vontade de me bater, já tem uma semana já, mas você é o marido federal, querendo ou não querendo ser, porque você representa o pacto. O que acontece? Vamos lá do início, Deus fez um pacto com Adão, você lembra disso? Deus, lá no início da criação, fez um pacto com Adão. O que ele falou? Domine a terra, faça isso, faça aquilo, e você vai ser abençoado. Aquele pacto feito com Adão ali estava representando toda a raça humana. Então Adão naquele momento era o nosso homem federal. Por quê? Porque ele representava toda a raça humana. Adão foi o cabeça federal daquela geração. Exatamente por causa disso, o pecado de Adão refletiu em nós, porque Adão nos representava. Por ele ser esse cabeça federal, Adão nos representava. Por isso, o pecado de Adão refletiu em você e em mim, porque ele era o nosso representante na face da terra.
Da mesma forma como o segundo Adão, Cristo, também foi o cabeça federal da segunda geração, da geração que ele veio salvar, da geração dos eleitos. Por isso, Cristo pôde representar você e a mim naquela cruz, porque ele é o cabeça federal. Assim como Adão exerceu a liderança pactual, federal, sobre a raça humana naquele período, Cristo hoje exerce essa mesma liderança sobre nós eleitos. Você consegue compreender então que federal tem mais a ver com pacto do que com poder? Federal tem mais a ver com representatividade, com responsabilidade, do que exatamente com poder. Então você é um marido federal, e não é porque você é um marido poderoso, mas porque você é um marido que representa e que é responsável. Nós vamos entender, porque tudo isso que eu falei, vocês entenderam isso? Perfeito? Sem problema? Tudo isso é muito legal, a gente entender o pacto, entender que Adão foi o cabeça federal porque ele representou a raça humana, porque Cristo é o cabeça federal hoje porque ele nos representou, e por isso ele teve como nos redimir na cruz do Calvário. Mas aí você pode estar se perguntando assim: tudo bem, pastor, o que tem a ver isso com o marido e mulher, com marido e esposa? O que tem a ver Adão ser o cabeça federal daquela geração, Cristo ser o cabeça federal dos eleitos? O que é que tem a ver comigo, que sou marido, que pretendo me casar um dia? Aí é que o bicho pega para nós. O que é que nós lemos lá em Efésios 5:25? Que os maridos amem a sua esposa, como também Cristo amou a sua igreja. Tem a ver conosco, porque a Bíblia, Paulo, através da sua carta aos Efésios, diz para nós, maridos, que nós devemos amar, ser como Cristo foi para a igreja. Presta atenção, que eu vou repetir o que eu disse. A Bíblia nos diz que você e eu, maridos, devemos ser para nossa esposa como Cristo foi para a igreja. Se você não quer sair daqui correndo agora, está na hora. Se quiser ir embora, é agora. Sabe o que acontece conosco, meus irmãos? Nós lemos os textos da Bíblia, nós passamos por eles, porque nós já lemos várias vezes. Quantas vezes você já leu Efésios 5? 10, 15, 20, alguns aqui 100 vezes. Pastor Paulo Souza, pelo menos umas 1.255 vezes. Pastor Afrânio, 6.557 vezes. Pastor Walter, que é o nosso decânio, pelo menos umas 15.645 vezes. E aí nós lemos, nós passamos pelos textos, e nós não damos importância ao que está falando nos textos, porque nós lemos, você, marido, deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, e você fala assim: oh Deus, Cristo me amou demais, oh que amor lindo, e aí você quase entra no worship, Só que o peso dessa palavra é muito grande para nós, meus irmãos. Nós precisamos entender esse amor pactual de Cristo por nós, e nós precisamos imitá-lo, porque é isso que a Bíblia diz que nós temos que fazer. E o nosso grande problema é que nós precisamos imitar a Cristo em todas as instâncias desse amor pactual, todas. Eu não posso escolher qual a parte do amor de Cristo eu vou imitar. Todas as instâncias.
Nós precisamos entender a questão do pacto para poder justamente assumir a nossa responsabilidade real como marido. Esse pacto que foi feito lá em Adão, que vem replicando na Bíblia ao longo do Antigo Testamento, que Jesus chamou de nova aliança, nós estamos debaixo desse pacto, e nós somos instados e exortados pela palavra de Deus a agir como Cristo agiu. Queridos, é claro que nós estamos tão longe de ser como Cristo, mas o fato de nós que nós não iremos conseguir chegar até a estatura de Cristo, ela não nos desculpa porque nós não tentemos fazer isso. Porque eu já ouvi alguns cristãos antigos dizendo o seguinte: olha, eu nunca vou conseguir ser igual a Cristo, então eu não vou nem tentar. Como eu não vou conseguir, então eu não vou nem tentar. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos imitar a Cristo, mesmo que a gente tropece nesse caminho de tentar ser como Ele. Quando nós não entendemos essa verdade pactual, essa verdade dos pactos feitos por Deus com o homem, nós jogamos fora toda a história da redenção. Porque o pacto feito lá na criação, ele foi replicado ao longo do Antigo Testamento e no Novo Testamento, e ele desemboca em um ponto só, em Cristo Jesus. Tudo desemboca em um ponto só, em Cristo Jesus. Então, se nós rejeitarmos o pacto, nós rejeitamos a própria história da redenção, que é Cristo. Nós precisamos entender que tudo o que Deus fez, tudo o que Ele falou, Ele foi cumprindo ao longo das eras, independente dos homens. Ele foi cumprido. Quando nós entendemos a questão do pacto, nós entendemos que nós, homem e mulher, somos pessoas distintas diante de Deus. Cada um vai responder diante de Deus pelos seus atos. Mas nós, maridos, como líderes pactuais, somos responsáveis pela nossa esposa. Porque quando nós nos casamos, nós recebemos o mesmo papel de Cristo com a igreja. Não estou querendo assustar aqui os que vão se casar, viu, Danielzinho? Não estou querendo te assustar, não. Quem mais está noivo ou está namorando e vai se casar aqui? Deixa eu ver. Fora o Daniel. Ali o Marcos. É Marcos, né? Não, Paulo. Marcos Marcos é o Marcos no início ali. Quem mais? Silvão. Quem mais? Paulo, Silvio, Daniel. Tem mais alguém aqui? Vai se casar? Ali, Gabriel, é. O resto tudo casado? Graças a Deus. Pois é, quando nós nos casamos, nós recebemos pactualmente o mesmo papel de Cristo com a igreja. Mas vamos entender melhor isso aqui. Vamos lá. Liderança pactual. O que é liderança pactual? O que é pacto? Pacto é um acordo, não é isso? Um laço solene feito entre duas partes. Você já fez o pacto? Você já fez pacto com alguém? Quem já fez pacto aqui? Quem? Vamos, deixa de ser crente mentiroso. Você já fez pacto, sim. Você fez contrato contratando carro, comprando carro. Você fez contrato comprando casa. Você fez contrato de aluguel. Você fez contrato, assinou o casamento. Você fez pacto, sim. Deixa de conversa. Então, pacto é um laço solene feito entre duas partes. A questão nossa é que o nosso pacto com Deus, ele é administrado exclusivamente, soberanamente por Deus. A nossa parte do pacto é só obedecer. A nossa parte do pacto é fazer aquilo que Deus ordena. E todo pacto inclui necessariamente
necessariamente bênção e maldição. O que é que Deus falou para o povo lá? Coloco diante de vocês isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se vocês escolherem o certo, serão abençoados, mas se escolherem errado, serão amaldiçoados. Pacto. O pacto foi feito por Deus para ser obedecido por nós. Onde é que Adão errou? Porque ele quebrou o pacto. Adão errou quando ele quebrou o pacto que Deus havia feito com ele. Deus fez um pacto com Adão dizendo o seguinte: você pode comer de todas as árvores deste jardim, todas, mas daquela ali, ó, aquela feiosa, horrível ali, não come, porque no dia que você comer, você vai morrer. O que Adão fez? Quebrou o pacto. O resultado da quebra do pacto foi o quê? Morte. Morte. Então o pacto foi feito por Deus conosco, para que nós obedecêssemos o pacto. E de novo você pode estar pensando assim: mas eu vim aqui para falar sobre casamento, sobre marido e esposa. Calma, vamos chegar lá. Você precisa entender pacto primeiro. No Novo Testamento, toda a história de pacto feita por Deus acaba em Cristo. E o que eu falei antes? Que o marido é a figura de Cristo, no que diz respeito à família. Vamos entender melhor isso? Quantas pessoas nós temos na Trindade? Já dei a cola, né? Não vale, né? Já fiz assim, né? Automático, né? 3. Os 3 são um, em essência, concorda comigo? Sim. Pai, Filho e Espírito Santo são um, em essência. Mas o que é que a Bíblia nos demonstra? Que Deus, Pai, é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E o marido é a cabeça de quem? Da mulher, da esposa. A relação entre marido e mulher, no que diz respeito à autoridade, é a mesma relação entre o pai e o filho. Sabe por que a gente tem dificuldade de entender isso, queridos? Vou explicar para vocês. Esse nosso mundo igualitarista, moderno, a submissão, ela é vista como algo, como se fosse uma derrota. Então, os igualitaristas, eles não aceitam dizer que Jesus é submisso ao Pai. Sabe por quê? Porque na visão pós-moderna, herética e errada, o fato de Jesus ter se submetido à vontade do Pai, torna Jesus inferior ao Pai. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que eles continuam sendo um, em essência. Mas a administração dessa família, chamada Trindade, é feita pelo Pai. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a fazer a relação de que nós somos o cabeça da nossa esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja, nós começamos a entender o nosso papel dentro da nossa casa. Olha só, um homem que coloca a sua esposa debaixo dos seus pés, de forma autoritária, de forma pisando na sua esposa, ele é como os arianos. Os arianos eram alguém que não acreditava, que acreditava que Jesus Cristo era inferior a Deus por ter sido criado por ele. Isso, os arianos pensavam assim. E aquele homem que abdica da sua autoridade no lar, como cabeça federal, porque está cedendo a esse igualitarismo feminista pós-moderno, a gente chama de sabeliano, porque ele não faz distinção entre pessoas. Todo mundo para ele é igual, inclusive em autoridade.
E também não é isso que a Bíblia fala para nós. Presta atenção, liderança não implica em superioridade. E nem a submissão em inferioridade. A mesma coisa de você perguntar para nós somos hoje no presbitério 12 pessoas. 12. São 9 pastores e 3 presbíteros. Pergunte para qualquer um dos pastores se eles se sentem inferiores ao pastor Michel, porque o pastor Michel é o líder do presbitério. Tenho certeza que a resposta vai ser não. Porque submissão não significa inferioridade. E nem a liderança significa superioridade. Marido e esposa são exatamente iguais no que diz respeito a Deus. É o que diz lá em Gálatas 3, 26 e 29. Depois se você quiser anotar e ler. Paulo fala exatamente isso. Que marido e esposa são exatamente iguais no que diz respeito a Deus. Mas então nós precisamos entender o quê? Que pactualmente nós herdamos o pecado de Adão, ok? Pois ele era o nosso líder federal. E da mesma forma, nós somos resgatados por Cristo, segundo Adão, porque ele passou a ser o nosso líder federal. No nosso casamento, nós não temos 2 indivíduos separados um do outro. E um deles com uma posição de autoridade. O que nós temos no casamento é uma união orgânica, onde sobre um está a responsabilidade de administrar o lar. Quando você olha para a Trindade, você tem que ver exatamente a figura do seu casamento. A Trindade é uma união orgânica, eles são um. Só que sobre o Pai, está a responsabilidade de administrar. Você fala assim, pastor, você está falando uma heresia. Lembra o que Jesus falou nos evangelhos? Perguntaram para ele assim, quando virá o fim? Ele falou assim, nem eu, nem os anjos, nem ninguém, somente o Pai sabe o dia do fim. Sabe que Jesus se sentiu inferior quando deu essa resposta? Poxa, Jesus, você não sabe nem que dia que você volta. Não, Jesus falou claramente, eu não sei, só o Pai sabe. É algo que Ele reservou para Ele. Essa é a figura do marido dentro do lar. Presta atenção. Agora a coisa começa a pegar para o nosso lado feio. O entendimento disso, queridos, que somos líderes pactuais da nossa família, deve nos levar a parar de culpar a nossa esposa por causa de como está o casamento. Eita! Se fosse lá na igreja pentecostal, hein? Mistério. Querido, quando nós entendemos a liderança pactual, você e eu não temos mais por que culpar a nossa esposa por nada. Sabe por quê? Porque quem representa a família diante de Deus não é ela, é você, querido. Sou eu. Se o casamento vai muito bem, se o casamento vai muito mal, se a esposa está metendo o pé pelas mãos, se a esposa é uma cristã de excelência, se a esposa desistiu de vir para a igreja, está desviada, a responsabilidade é minha. Quer sair correndo agora? Quando Adão errou, o que aquele sem vergonha fez? Quando Deus chegou para Adão e falou assim, Adão, o que tu fez? O que aquele safado fez? Foi a mulher que você me deu.
Querido, a nossa liderança pactual não dá para nós nenhuma brecha para jogar a culpa em cima da esposa. Não começa a fritar a cabeça não, vou falar mais um pouco. A Bíblia não diz que nós temos que ser iguais a Cristo? Com isso você concorda? Você pode não concordar com nada que eu falei, direito seu. Mas você concorda que a Bíblia diz que nós temos que ser iguais a Cristo? Concorda? Ok. O que Cristo fez? Assumiu toda a responsabilidade por aquilo que ele não fez. Se eu e você temos que ser iguais a Cristo, nós, assim como Cristo, devemos assumir a responsabilidade por tudo que acontecer dentro da nossa casa. De novo eu repito, não frita a sua cabeça ainda, vou explicar. Marido e esposa podem cometer pecados dentro do casamento, concorda? Os dois podem errar, os dois. Todos os pecados que ocorrem dentro do contexto do pacto, todos os pecados que ocorrem dentro do contexto do pacto, e nós estamos falando do pacto, do casamento, todos esses, dentro da esfera do casamento, todos esses, eles são a responsabilidade do líder federal. Todos. A esposa pode e deve reconhecer todos os erros que ela individualmente comete diante de Deus, ok? Não estou dizendo que a sua esposa é inimputável, não é isso que eu disse não. Ela vai responder diante de Deus pelos atos dela, individualmente, como indivíduo que ela é, ela vai responder. Mas o fato do marido ser o responsável global faz com que o marido também seja responsável por isso. Mas a esposa não fica fora da responsabilidade dela. Ela tem que se acertar diante de Deus, com certeza. Tá bom? Aliviou um pouquinho? Quando nós nos casamos, nós deixamos de ser duas pessoas. Nós passamos a ser uma pessoa só. É isso que a Bíblia fala ou eu estou falando besteira? Deixará pai e mãe, se unirá a sua esposa, serão os dois uma só carne. Se a sua mão faz uma besteira, a sua mão assim, a sua mão esquerda faz uma besteira, você isola a sua mão e deixa ela de lado por uns 6 meses para ela aprender como é que é? Como é que você faz isso? Não, agora também não vou te usar mais, fica aí. Aí fica aí a mão arrastando, não faz nada com a mão mais, tudo faz só com a direita agora, porque a direita é boazinha. Não tem jeito. Você é responsável pela mão. Você e sua esposa são um corpo só. E o cabeça desse corpo é tu, não é ela. É tu que coordena, é tu que administra. É você que tem que colocar as coisas nos eixos, não é a esposa. O marido deve amar a esposa federalmente, como Cristo amou a igreja. É isso que Paulo fala lá em Efésios 5, certo? Agora, para a gente amar federalmente, como Cristo amou, nós precisamos entender o que a Bíblia fala desse amor. Você se lembra dos trechos dos evangelhos que falam sobre a morte de Jesus? Tá claro, tá nítido na sua cabeça ainda, você se lembra? A Bíblia fala que ele apanhou, ele foi cuspido, ele foi açoitado,
um açoite inimaginável, não é isso? Que ele carregou a própria cruz, que ele foi humilhado. Já falei esbofeteado? Eu estou caducando, né? Foi esbofeteado, depois foi pregado na cruz. Tudo isso aconteceu fisicamente com Jesus, Mas o amor de Jesus, ele não se reflete somente no sofrimento físico que ele teve. Aliás, o sofrimento físico foi horrível, foi terrível, foi mais do que qualquer homem poderia suportar. Mas o que apavorou Jesus, o que deixou Jesus apavorado, a ponto de pedir para o Pai que passasse dele aquele momento, não foi a dor física. O que apavorou Jesus naquele momento foi ele saber que por um momento ele seria separado do Pai. Isso apavorou Jesus. Tanto que na cruz, o que é que Jesus clamou na cruz? Oh Pai, como está doendo esse cravo na minha mão. É isso que Jesus falou? Oh Pai, essa coroa de espinho, não estou suportando, tira ela de mim. É isso que Jesus falou? Não. O que Jesus falou na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? Nós precisamos entender que o amor de Jesus foi as últimas consequências para suportar, inclusive, a separação daquele que ele eternamente era ligado nele. O Pai e o Filho eram ligados desde a eternidade, desde antes da eternidade, e por um momento eles se desconectaram. A Bíblia me diz para você e para mim, que eu preciso amar a minha esposa com o mesmo amor que Jesus amou a igreja. Meu querido, se isso não traz peso no seu coração, olha, eu vou te dizer uma coisa, nós precisamos fazer uma reza brava para você, porque seu coração está duro demais. Isso tem que cair sobre a sua cabeça de uma forma a te gerar uma responsabilidade muito grande. Cristo Jesus nunca pecou, Jesus Cristo nunca pecou, mas pactualmente Ele recebeu sobre si todos os nossos pecados. O casamento entre Cristo e a igreja fez com que Jesus se tornasse pactualmente o cabeça dessa igreja, e por causa disso, Ele recebeu sobre si todo o peso do pecado que era para ser nosso, meu e seu, igreja, esposa do Senhor. Por causa disso, Ele foi ferido e afligido por Deus. Eu te pergunto, como é que pode um justo pagar por um pecador? Nós estamos falando aqui da justiça de Deus. Então me diga uma coisa, Deus seria justo se Ele simplesmente pegasse Jesus sem pecado e o matasse em favor de outras pessoas? O que Jesus tinha a ver com isso? Jesus podia virar para Deus e falar assim: Kiko, o que tem a ver com isso? Eles erraram, puna eles. Mas sabe por que o sacrifício de Jesus valeu para nós? Porque Ele nos representava pactualmente. Assim como o primeiro Adão representou aquela geração, o segundo Adão representa essa geração. E pactualmente o sacrifício dele refletiu em nós, por causa justamente disso, por causa dessa relação pactual. Porque senão não teria validade nenhuma. Morreu um justo por um monte de injusto, acabou, só isso.
mas como ele nos representava, sobre ele foi todo o peso do pecado da humanidade. Entender essas coisas, querido, deve nos levar como maridos a tratar a nossa esposa de forma diferente. E nós precisamos começar a entender a diferença entre ligação sentimental e identidade pactual. Eu posso estar morrendo de raiva de alguma coisa que a minha esposa fez, mas pactualmente eu não posso tratá-la da forma como eu gostaria de tratar, porque o pacto diz que eu tenho que tratar a minha esposa como Cristo tratou a igreja. Cristo amou a sua esposa de forma eficaz. O meu amor pela minha esposa tem que ser um amor eficaz. Tem que ser um amor que faça diferença na vida dela. O amor de Cristo pela sua igreja transformou a sua igreja. Da mesma forma, você e eu devemos amar a nossa esposa de forma que o nosso amor transforme a vida dela. A sua namorada, que se tornou sua esposa, não pode continuar do mesmo jeito que era quando se casou com você. Ela tem que melhorar a cada dia, porque é isso que Cristo faz com você e comigo. Glória a Deus. Cristo nos melhora a cada dia. Cristo nos santifica a cada dia. Cristo nos abençoa a cada dia. E se nós amamos a nossa esposa como Cristo ama a igreja, esse meu amor não pode ser só sentimental, ele tem que ser pactual, ele tem que obedecer o que fala a palavra de Deus. O meu amor pela minha esposa deve transformá-la a cada dia numa mulher muito mais encantadora do que ela era quando eu me casei com ela. E o que nós vemos às vezes em muitos casamentos é que a esposa se torna cada dia mais uma mulher pior. Eu encontrei 2 locais para expositor perto de você. Expositor, tá vendo? Até o Google tá falando. É o inimigo. É o inimigo, é o inimigo. Eu preciso que a cada dia o meu amor pela minha esposa a torne uma mulher mais encantadora, mais bela, mais santa. O amor de Cristo pela igreja foi um amor responsável. Ele assumiu toda a responsabilidade dos atos da igreja, todas, de erros que ele nunca cometeu. Da mesma forma, você e eu como marido, mesmo que nós não sejamos os culpados pela forma como o nosso casamento está, nós devemos assumir a responsabilidade. Pastor, meu casamento está péssimo, porque minha esposa é difícil demais. Assuma a responsabilidade e resolva o problema. Eu disse que era pesado. É claro que é muito mais fácil a gente assumir a culpa quando nós fazemos algo de errado, né? Assumir a culpa pelo erro dos outros é a coisa mais difícil que tem, quase que impossível, inclusive. Mas se eu não entendo a necessidade de fazer isso, por causa dessa relação pactual, eu estou anulando tudo que Cristo fez por você e por mim. Nós precisamos entender o seguinte: nós somos pessoas privadas enquanto somos solteiros. Depois que nós casamos, Felipe, nós nos tornamos pessoas públicas. É o seguinte, seu sobrenome qual que é, Felipe? Delgado. O Felipe, quando era solteiro, era o Felipe Delgado. É isso? Muito bem. Quando ele se casou com a Gena se passou a se chamar como Janaíne, né? Pegou Cerqueira, tudo bem, não tem problema, mas pegou um sobrenome.
Se ela não tivesse pego sobrenome nenhum, ainda assim, ela estaria debaixo da autoridade do Filipe. A partir do momento que o Filipe assinou o termo de casamento, o Filipe não passou a ser mais responsável somente pelo Filipe. Ele passou a ser responsável pelo Filipe, pela Gena, pelo João e pela pequenininha que eu esqueci o nome, pela Júlia. Tudo que o João e a Júlia fizerem de errado na escola, quem que a escola vai chamar? Filipe. Se a Gena comprar alguma coisa, sem autorização do Filipe, ficar devendo na loja, quem que vai ter que se virar para pagar? Filipe. Porque o Filipe representa federalmente a família dele. Mas pastor, se minha esposa gastar dinheiro à toa, ela que se vire para pagar. É mesmo, meu querido? Então tá bom. Você pode pensar assim, mas não é isso que a Bíblia fala. O amor de Cristo pela igreja foi um amor, sabe o quê? Instrucional. Cristo ensinou a sua noiva o tempo todo através da palavra. Ensina até hoje. O marido tem o dever de inculcar, não só nos seus filhos, mas na sua esposa, a palavra de Deus. Mas pastora, minha esposa é crente, até mais do que eu. Então tá bom. Então, além de ter alguma coisa errada de você falar que ela é mais crente que você, ainda assim você tem que inculcar a palavra de Deus dela, porque é o seu papel como cabeça federal da família. Você é o instrutor, você é o professor, você é o expositor da palavra dentro de casa, não é a sua esposa. O culto público aqui na igreja, todos participam. O culto doméstico na sua casa, você dirige. Você faz a liturgia, você canta os louvores, você prega a palavra, você batiza lá através da confissão de pecados. Estou falando para você batizar seus filhos lá na sua casa, não. Mas você leva a sua família ao arrependimento através da palavra. É isso que Cristo faz com a igreja. Então o que é que o marido que quer obedecer à Bíblia tem que fazer para cumprir o seu papel? Vamos lá, são quase 9, vou acabar. Primeira coisa, queridos, nós precisamos confessar os nossos pecados individuais diariamente, como pessoas individuais que somos. Você e eu temos que diariamente nos prostrar diante de Deus e confessar os nossos pecados. Diariamente. Segunda coisa que você e eu temos que fazer: confessar diariamente os pecados da família. Querido, quando eu entendi essa verdade, a minha oração mudou totalmente. Eu orava assim: meu Deus, salva meu filho, que o teu evangelho faça isso com meu filho, e não sei o que com meu filho, e tal, protege a minha esposa, né? Queridos, a primeira coisa que eu faço na minha oração agora, peço perdão por mim, e peço perdão pela minha família. Meu Deus, perdoa meu filho porque fez isso, perdoa minha filha porque fez aquilo, perdoa minha esposa, nos perdoa como família. Diariamente eu tenho feito isso. Terceira coisa, nós precisamos aprender a assumir total responsabilidade pela condição que está a nossa casa nesse momento. Sua casa está ótima, está tudo em paz, está tudo bem, maravilhoso. Glória a Deus. Responsabilidade sua. Tem coisa errada, tem coisa fora do lugar, precisa colocar coisa nos eixos. Assuma a responsabilidade para poder fazer. A responsabilidade não é da sua esposa. Outra coisa que me bateu como um chicote nas costas.
Toda vez que a Ieda falava para mim assim, você precisa conversar com o Gabriel. Eu tenho um filho de 20, vai fazer 25 anos agora, que está afastado da igreja, né? E a Ieda falava, você precisa conversar com o Gabriel. E eu para mim falava assim, tem 24 anos já. Eu oro por ele toda noite, para o Evangelho alcançá-lo e tal. Aí depois do dia que eu comecei a entender isso, eu comecei a chamar o Gabriel e assumir a responsabilidade sobre ele. Glória a Deus. Falar, meu filho, está errado, está errado, está errado, tem que mudar, tem que fazer diferente, está gastando dinheiro que não tem, está isso, está aquilo outro. Ele olhou para mim assim, ficou me olhando assim, falou assim, pai, o que aconteceu com você? Eu falei para ele assim, estou assumindo a minha responsabilidade. Glória a Deus. Não é fácil, irmãos. A nossa função como esposos, como maridos, não é fácil. Mas o Senhor nos capacita para isso. O Senhor nos dá graça através de todos os meios que Ele nos proporcionou. O Senhor Jesus, o nosso exemplo, Ele nos capacita para poder vencer, para poder no máximo, no mínimo, chegar próximo da estatura de varão perfeito, que é aquilo que Deus tem para nós. Que Deus possa nos ajudar através da sua palavra, da sua graça infinita, a atingir essa estatura, a semelhança de Cristo. Eu sou bem sincero com vocês, eu fui muito impactado por esse livro, por essa palavra. Esse é o capítulo 1 do livro, capítulo 1. Quando a gente falar do capítulo 2 aqui, se Deus quiser, não vou ser eu, vou escolher um dos meus irmãos pastores para falar. É uma pedrada também. Mas eu creio que Deus está levantando nessa igreja uma geração de homens comprometidos com a palavra, de homens que oram, de homens que se preocupam com a sua família, de homens que têm um compromisso com Deus acima de tudo, de homens que querem ver a sua família bem ajustada no Evangelho. Eu sei que estes homens que estão aqui hoje, que deixaram sua casa, vieram no sábado aqui, muitos trabalharam hoje, tiveram atividades hoje, mas estão aqui. Tenho certeza de uma coisa, você não veio aqui por sua própria vontade. O Senhor é que te motivou a estar aqui nessa noite. O Senhor é que te motivou a estar aqui nessa noite. A graça de Deus é que te trouxe aqui neste lugar. Eu sei que por nossa vontade nós estaríamos em casa agora, ou andando pelo shopping, ou num restaurante, ou fazendo qualquer outra coisa. Mas não é por nós. O Espírito que habita em nós é que nos impulsionou a estar aqui nessa noite, para ouvir a palavra, para aprender mais do Senhor, para estar mais próximos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Deus nos leve a entender a sua palavra. E não fique com raiva de mim não, viu? Deus te abençoe. Irmãos, vamos ficar em pé e vamos louvar o Senhor pela palavra, por tudo que Deus tem sido na nossa vida. Que Deus continue sendo o centro de nossa vida.